A paz de Jesus a todos. Mais um papo da manhã, dessa manhã de 5 de outubro de 2021. Eu quero me referir à palavra de Deus na carta do apóstolo São João, na primeira cartinha dele, no capítulo 2, quando ele escreve assim: Amados, 2:7, escrevo a vocês um mandamento novo. Não escrevo um mandamento novo, mas um antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, que escreva um mandamento novo que é verdadeiro e está em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É interessante que a ideia de comentar um pouquinho sobre isso veio numa postagem que eu vi no Facebook. Na semana passada, alguém colocou uma frase dizendo, né, que você pode trocar de igreja, mas você não deixa de ser irmão. E é interessante porque nós percebemos hoje que as pessoas, às vezes, elas saem da igreja, elas abandonam a igreja, ou elas se desligam da igreja por algum motivo, e eu digo isso no aspecto geral, e elas passam a ter você como inimigo. E alguns que permanecem na igreja e percebem esses outros que saíram, também parece que tem aquelas pessoas que saíram como inimigas, né? É interessante isso, porque esse texto mostra que se nós não amamos o irmão que vemos, como a gente pode dizer que amamos a Deus que não vemos? Né? Se ele diz aqui claramente que aquele que diz amar o irmão, mas no coração odeia o irmão, como que ele pode estar na luz? Como ele pode permanecer na luz? Porque é uma contradição. Há uma contradição. Ou você é cristão verdadeiramente, autêntico, ou você é um artista, né? Ou você é um personagem que encena ser um cristão nesse mundo. Então eu fico pensando em situações que, por exemplo, eu já vivi, de pessoas que percebem que você está ali, você percebe que essas pessoas te enxergaram. Hoje é mais difícil com essa focinheira na cara, mas te reconhecem e atravessam a rua, fingem que não conhecem, para não ter como encará-lo e como pelo menos cumprimentá-lo com uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Outros há um verdadeiro aspecto de ódio, né? Quando se referem a essas pessoas, se referem com um ódio no coração, sabe, com um ranço, com vestígios de amargura. Então é muito interessante isso, porque se nós temos a mesma ideia e o mesmo ideal, que é caminharmos por essa vida como peregrinos e alcançarmos a graça da salvação no Cristo, não só nas minhas boas obras, não só nas minhas boas condutas, em eu ser uma pessoa boa, não, mas no Cristo, como aquele cara da cruz, né? Esse cara, ele vai ser autor de um livro meu. O cara da cruz, no momento final ali da vida, ele pediu socorro ao Cristo e o Cristo falou: hoje você vai estar comigo, garantia. Então, é interessante, nós estamos aqui como peregrinos e vamos para o mesmo lugar, cremos que iremos para o mesmo lugar na presença do Cristo. Como nós podemos ter esse tipo de bloqueio, de ranço, né? de resquício dentro dos nossos corações? E aí dizem, vão para as igrejas, cantam, pregam, oram, alguns oram em língua estranha, alguns profetizam. Então particularmente, eu dou total descrédito, porque se não conseguem viver o mínimo, que é o amor, a tolerância. Alguns eu já ouvi falar, não vou mais naquela igreja, porque o pastor é daquele partido. Tal. Eu pergunto, Cristo está acima de um partido político, está acima de uma visão conservadora de uma igreja ou não? Né? O pastor pensa daquele jeito, o pastor acha que não tem nada demais subir num púlpito e pregar com uma boina igual essa. Então, Cristo está acima dessa boina? Ou essa boina ela te limita e te cerceia a possibilidade de você estar junto com o irmão, glorificando e exaltando a Deus. Então pense bem, você diz que ama, mas as suas atitudes negam esse amor, né? E alguns até usam redes sociais para descer a lenha, criticar. Então pense bem, se você acha que está certo, então pega esse livro, procure uma lata de lixo e jogue esse livro na lata de lixo, ou queime esse livro, porque esse livro fala exatamente o oposto. Né? Aqueles que amam a Deus amam seu irmão. Esse é um mandamento, não é uma opção,
é um mandamento que está na palavra de Deus. Que esse papo da manhã possa te abençoar, que a sua semana e a sua vida seja abençoada, e toda a sua família, em nome de Jesus.